Pode passar agora, querido, por favor. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês aqui sobre uma família saudável. Uma família saudável. Quantos aqui querem ter uma família saudável? Levante a mão assim, por favor. Quantos querem ter uma família feliz? Levante a mão assim, por favor. Ok. Passa, por favor, irmão. 7 características de uma família saudável. Qual seria as 7, ou seja, quais seriam as 7 características de uma família saudável? Eu vou ler um texto aqui que está na versão da Bíblia A Mensagem. Por isso é diferente da sua, com certeza, a menos se você tem a Bíblia e a Mensagem em mãos. Salmo de número 128, lendo na versão da Bíblia A Mensagem. Por isso que eu pedi para o irmão nem colocar no telão, para a gente não confundir uma versão com a outra. Preste atenção. Diz assim, vocês que temem o Eterno, como são abençoados. Podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalharam duro e mereceram tudo o que receberam. Aproveitem a bênção, celebrem a bondade. Sua gerará filhos como a vinha produz uva. Seu lar será próspero. Percebe que o salmista, de certa forma, está descrevendo um ambiente saudável. Ele está desenhando uma família saudável. Sua mulher gerará filhos como a vinha produz uva. Seu lar será próspero. Os filhos em volta da mesa saudáveis e promissores como brotos de oliveira. Pasmem diante do sim de Deus. Como Ele abençoa os que temem o Eterno. Aproveite a vida próspera de Jerusalém, cada dia da sua vida, e aproveite também os seus netos. Olha que coisa interessante. Estava vendo a pastora curtindo o netinho, né? E a minha esposa lá curtindo os 3 netinhos. É o que a Bíblia diz: aproveite também os seus netos. Paz sobre Israel. Existe família perfeita, sim ou não? Você já encontrou? Não. Existem famílias saudáveis e felizes? Sim. Não existe família perfeita, mas existe famílias saudáveis. Eu ministro para a família faz 26 anos. Nesses 26 anos, talvez eu já tenha atendido nas conferências, na clínica e pessoalmente, mais ou menos 120 mil casais. Eu sou de uma família onde os meus pais tiveram 9 filhos. Eu tenho 3 filhos e eu tenho 3 netos. Então eu sei do que estou falando. Nesses 26 anos de observação, eu percebi que toda família saudável tem um padrão de comportamento. Toda família saudável tem um padrão de comportamento. Eu estava conversando na Bahia com uma irmã, e ela me disse assim: pastor, meu pai e minha mãe geraram 11 filhos. Preste atenção, 11 filhos. Todos os 10 são pastores.
Eu, a única filha, sou esposa de pastor. Eu pensei, eu preciso conversar com esse velho. Eu preciso conhecer essa mãe. E aí eu comecei a perceber que lá estava uma das características de uma família saudável e feliz. Vamos ver. Primeira característica, coloca aí, irmãos. Olha lá. Todas as famílias que eu conheci, bem-sucedida como a deste pastor, praticam o culto doméstico. Repete comigo. Praticam o culto doméstico. Pasmem. Todas as pessoas que passam pela nossa clínica precisam preencher uma roda da família e dar uma nota em cada competência desta roda de 1 a 10. Quando chega nessa competência culto doméstico, 99% não praticam. Preste atenção, não praticam. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Paulo está falando como o marido deve ser marido, como a esposa deve ser esposa. E no capítulo 6 ele está falando como o pai deve ser pai. Mas antes de falar sobre casamento saudável, paternidade saudável, ele diz assim, logo no verso 1 do capítulo 5: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. A minha mãe dirige uma oração das 8 às 9 que dura só 40 anos. Preste atenção nisso. A minha mãe dirige uma oração das 8 às 9 horas que dura só 40 anos. Toda vez que eu vou visitar a velhinha que está com 80 anos, ela não me deixa sair de lá sem orar e sem que ela recite vários versículos me abençoando. Essa é uma forma de viver sábia. E toda pessoa sábia não perde as oportunidades que tem para fazer aquilo que deve ser feito, para que a casa não seja apenas uma pensão, mas seja sim uma extensão do céu aqui na terra. E aí Paulo continua dizendo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, seja no almoço, seja no jantar, porque o que eu estou falando é de família, de ambiente familiar, por isso esta aplicação, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Aí, de forma não intencional, ele dá toda uma dica de um culto doméstico, porque ele diz assim, e lembre-se que na sequência ele vai falar para o marido, vai falar para a esposa e depois para os pais, e ele diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quantos querem que a sua casa seja um pedaço do céu, uma extensão do céu? Que lugar Deus ocupa nela? Qual foi a última vez que vocês ligaram a televisão durante 21 dias para que vocês pensassem um pouco sobre isso? Pastor Estevão me disse: Josué, eu não saio de casa para pregar sem que a minha esposa ore por mim. Ele me disse: todas as noites, eu estando em casa, eu e a Neidinha oramos juntos antes de deitar. Que coisa linda! Com frequência, quando eu me levanto, eu dobro meu joelho na beira da minha cama, mesmo que minha esposa esteja dormindo, eu pego na mão dela para orarmos. Não sei se ela ora, mas eu oro. Como vai a espiritualidade da sua família? Preste atenção. Perguntei para esta senhora sobre qual o segredo, como é que o seu pai educa 11 filhos, 10 pastores e uma esposa de pastor, e todos frutíferos. Como? Um dos segredos é que todos os dias, eu me lembro até hoje, todos os dias, na fazenda, às 6 horas da tarde, os filhos tinham que estar presentes lá na casa sede da fazenda, para que eles então lessem salmos, cantassem hinos, louvassem ao Senhor de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Vou fazer uma pergunta aqui. Outro dia um empresário aqui em Brasília me chamou para almoçar na casa dele. Querido parceiro que eu tenho. Aí eu fui, uma mansão, e aí me chamou a atenção uma coisa. Nós almoçamos, primeiro ela pediu para eu orar pelo almoço, toda a família reunida, almoçamos. Depois que nós almoçamos, eles nos convidaram para ir numa sala ao lado. Eu e minha esposa sentamos com toda a família. Ela pegou um devocional, leu o texto bíblico do devocional, aí fez uma leitura, o comentário daquele pequeno texto, cantaram um louvor. Ela disse algumas outras palavras de edificação para todos nós, e ela disse: agora vamos orar. E aí eu perguntei: é só porque eu estou aqui? Ela disse: não, pastor, isso é um ritual, isso é uma tradição, nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias. Quem aqui, pelo menos uma vez por semana, pratica o culto doméstico na sua casa? Levante a sua mão, por favor. Ok. Agora, quem aqui quer a partir de hoje se planejar para pelo menos uma vez na semana ter um momento devocional com a família em casa? Levante a mão, por favor. Bem alto, bem alto. Vou tirar uma foto aqui de vocês. 12 razões porque a família deve fazer o culto doméstico. Primeiro, porque une a família e acalma o lar. Segundo, desenvolve as características cristãs e alivia as tensões e desentendimentos que algumas vezes ameaçam a união do lar. Terceiro, ajuda nossos filhos a tornarem-se cristãos e desenvolverem ideais que os guiem num viver cristão vital. Quarto, produz recursos espirituais para as tarefas diárias e nos ajuda a desenvolver nossa dependência de Deus.
Quinto, nos fortalece diante das adversidades e decepções e nos capacita a confiar irrestritamente em Cristo em todas as circunstâncias da vida. Sexto, nos faz conscientes durante o dia da presença constante do Senhor, nosso Salvador e amigo. Sétimo, serve de testemunho cristão para quem nos visita. Oitavo, sustenta os ensinos cristãos da escola dominical e dos ministérios da igreja. Nono, proporciona à família cristã a oportunidade de orar pelas famílias não cristãs e aviva seu interesse por elas. Décimo, nos ajuda a colocar os valores espirituais em seus devidos lugares e poupa-nos de preocupações desnecessárias com as coisas passageiras da vida. Décima primeira, nos encoraja a pôr o cristianismo em prática em nossos lares. Décima segunda razão porque você deve praticar o culto doméstico: honra a Deus e nos dá uma excelente oportunidade de lhe expressar nossa gratidão pelas abundantes misericórdias e bênçãos de cada dia. Quantos podem dizer amém? Amém. Segunda característica: as famílias saudáveis e felizes, elas praticam o princípio da honra e da gratidão. Preste atenção nisso. Elas praticam o princípio da honra e da gratidão. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3. Filhos, honre pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que você possa viver bem e ter vida longa. A gratidão é a memória do coração. E é impossível você separar honra de gratidão e gratidão de honra. Porque quem honra é grato. E só os gratos são gratos porque sabem honrar. Preste atenção que sempre que o princípio da honra e da gratidão é quebrado, a família adoece. Veja o que acontece na família do filho pródigo. Ele toma a mais estúpida decisão da vida dele por uma razão. Porque faltou-lhe dois valores. Um valor chamado honra e outro valor chamado gratidão. Sempre que eu decido, ou seja, sempre que as minhas decisões são governadas por esses dois valores, dificilmente eu erro na minha decisão. Quando honra e gratidão governam as minhas decisões, jamais eu faço o que o filho pródigo fez. E quando a gente quebra o princípio da honra, quando a gente quebra o princípio da gratidão, o que se tem é uma família doente. Sempre que o princípio da honra e da gratidão é quebrado, quem desonra empobrece. Porque você vê o filho pródigo saindo de casa rico, numa descendente. Preste atenção. Sempre que alguém quebra o princípio da honra e da gratidão, entra num processo de empobrecimento e de desonra. Porque nada era mais desonroso para um judeu do que apacentar porcos. Honrar é reconhecer o valor. Ser grato é não se esquecer de quem Deus usou para que a bênção, para que o favor nos alcançasse. Olhem para cá, por favor. Se existe um princípio que Deus leva muito a sério, se chama gratidão. Desonra
tem a ver com desprezo. E eu ouvi o Tiago Brunet, que vai estar com vocês aqui, dizer algo que me chamou a atenção. Ele diz que toda vez na Bíblia que acontece um desprezo, em seguida vem uma perda. Já percebeu isso? Golias desprezou Davi, perdeu para Davi. Esaú despreza seu direito de primogenitura, perdeu para Jacó. Mical despreza Davi, perdeu a capacidade de gerar. Filho pródigo desprezou o pai, a casa, o irmão, perdeu tudo. Preste atenção, isso é sério. Deus tem um compromisso de bênção com aqueles que sabem honrar e com aqueles que sabem ser grato. Quantos podem dizer amém? Agora preste atenção. Em terceiro lugar, que eu não tenho muito tempo, em terceiro lugar, ou a terceira característica das famílias saudáveis e felizes, elas amam as pessoas e usam as coisas. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. A palavra do Senhor diz assim, ó: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Estamos vivendo um tempo, amados, em que se coisifica o humano e humaniza as coisas. Estamos vivendo em um tempo em que gato e cachorro passou a valer mais do que gente. Estamos vivendo em um tempo em que um celular passou a ter mais valor do que um filho, do que uma filha. Por quê, gente? Ei! Porque há um vazio, há uma fenda na relação marido e mulher, há uma fenda na relação pais e filhos, há uma fenda na relação entre amigos. Por quê? Por causa de uma coisa chamada desconexão em função de uma conexão virtual, aonde as pessoas pensam que tem muitos amigos porque ao abrir o Facebook descobriram que houve um engajamento de 1000 pessoas, mas você não conhece nenhuma delas, você não sabe quem é. Não há nenhuma conexão de mente, de alma, de coração. Preste atenção, que essa é uma questão tão séria, que os nossos cultos estão ficando comprometidos, porque o celular com Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp se tornou ladrão de culto. O correto seria, ao entrar na igreja, todos colocar o celular em modo avião. O correto era o casal, ao entrar no quarto, em modo avião. O correto era, ao chegar no restaurante, fazer como em um restaurante, que no meio da mesa tem uma caixinha, todos colocam ali o celular, e quem pegar o seu paga a conta de todos.
Eu ministrei uma palavra sobre curando a ferida paterna. Foi uma palavra assim que trouxe um quebrantamento, cura. E no final, um homem de 63 anos de idade me procurou. E ele disse: quando o senhor estava falando, eu fiz uma viagem. Uma viagem há 58 anos atrás. E eu me lembro que o meu pai era muito caprichoso. E ele engraxava o sapato até o sapato ficar brilhando assim, ó. Só que o meu é verniz, não é graxa. Aí ele engraxou o sapato, aí lustrou o sapato, ficou brilhando. Ele deixou assim, os dois pares assim de sapato, do sapato brilhando. Ele, filho, 5 aninhos de idade, Peralta, tinha um esgoto assim que passava na frente de casa. O pai saiu, ele pegou os 2 pares, jogou dentro do esgoto para os sapatos navegarem naquela água fedorenta. Quando o pai voltou, que foi procurar o sapato e perguntou e soube que estava lá no esgoto, e quando ele viu os 2 pares de sapato boiando, ele ficou com tanta raiva que ele pegou esse menino, levou no esgoto e esfregou o rosto dele nas fezes, falando palavras de morte. Esse homem, 63 anos de idade, dizia para mim: pastor, até hoje eu ainda lembro do meu pai, da minha mãe, chorando, tirando as fezes do meu corpo e do meu rosto, dizendo: por que você fez isso? Por que você fez isso com o menino? Naquela casa, sapato valia mais do que gente. Como é na sua casa? O filho pródigo volta sem nada da herança, e em nenhum momento na parábola você vê o pai perguntando: cadê o tênis Nike? Cadê as joias? Cadê os anéis? Cadê os dólares? Cadê a roupa? Cadê o dinheiro? Sabe por quê? Em uma casa aonde o ambiente é marcado pela graça, pessoas valem mais do que coisas. Eu acho que eu já contei para vocês, mas nem todos estavam aqui. Eu comprei um carro 0 da Citroën, preto, executivo. Tinha acabado de sair, banco de couro, automático. E eu deixei na garagem e viajei para pregar em algum lugar no Brasil. A minha esposa pegou meu carro sem eu saber e foi para a igreja. De repente eu estou quase dormindo num hotel em algum lugar que não lembro aonde. O telefone toca, eu atendo, ela: Jô, fala, meu amor. Eu peguei seu carro, fui para a igreja, e na volta, próxima de casa, atropelei uma vaca. Se eu conheço alguns homens, tira uma foto aí, manda para mim. Mas quem mandou você pegar meu carro? Você não tem o seu, sua anta. Imagino que acabou. Na minha casa, gente vale mais do que lata. Primeira pergunta: como você está?
Tem gente te assistindo. Você não se machucou. Você está bem. Ela disse: estou bem, não me machuquei. O pastor da igreja nossa está aqui. Tem um policial aqui também. Está tudo certo, está tudo certo. Não me machuquei não. Já tem gente me assistindo, ok. Segunda pergunta: e a vaca? Essa é a ordem. E a vaca? Ela disse: olha, não morreu, porque ela saiu correndo. Terceira pergunta: e o carro? Ela disse: olha, acabou. Falei: ok, a gente paga seguro para isso mesmo. Anda esse negócio? Ela disse: eu acho que deve andar, vou tentar. Falei: se andar, leva para casa que é perto, e amanhã acionamos o seguro e ele dá um jeito. Se não andar, chama o guincho e o guincho leva. Só quero dizer uma coisa para você: eu amo mais você do que o carro que Deus nos deu. E é assim que é lá em casa. Depois que os meus netos nasceram, muita coisa que estava embaixo foi para cima, e algumas não deu tempo. Eu ganhei uma girafa que veio da África, eu acho desse tamanho, linda, está sem orelha. As paredes ganharam algumas decorações. Os grafiteiros em casa. Só que os meus netos continuam tendo liberdade para se sentir em casa. Porque na minha casa, neto vale mais do que sofá. Na minha casa, gente vale mais do que girafa de madeira. Na minha casa, gente vale mais do que coisa. Preste atenção. Seu filho ainda vale mais do que o seu celular? Uma menina foi pega orando no quarto: Deus, faz de mim uma televisão, para que os meus pais olhem durante tanto tempo para mim como eles olham para a televisão. Deus, faz de mim um aparelho de televisão, para que os meus pais riam comigo tanto quanto eles riem assistindo televisão. Deus, faz de mim um aparelho de televisão, para que os meus pais se preocupem comigo tanto quanto eles se preocupam com a televisão, quando quebra, para que eles se preocupem comigo quando eu me machuco, quando estou triste, quando estou chorando. Deus, por favor, me converte numa televisão. Hoje teria que ser diferente. Hoje as crianças olhariam assim: Deus, faz de mim um iPhone 7 Plus, para que minha mãe fique tanto comigo quanto ela fica com esse aparelho que não larga nem para ir para o banheiro. Deus, faz de mim um aparelho de celular. Em quarto lugar, a quarta característica das famílias saudáveis que eu fiquei observando nesses 26 anos é que os pais têm um casamento que inspira os filhos. Os pais têm um casamento que inspira os filhos. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta aos Efésios, vai falar como ser pai. Vai falar como o pai deve ser. Mas antes que ele fale para o pai, ele fala para o casal.
Até porque, amados, nada compromete mais o processo de educação dentro de casa do que a incoerência entre o que eu quero ensinar e a minha vida. O meu casamento precisa falar mais alto do que a minha própria voz. Por isso, no capítulo 5, do verso 22 ao 33, da Epístola de Paulo aos Efésios, ele diz: isso é um casamento saudável, quando uma esposa ama o marido, o respeitando como autoridade constituída por Deus dentro de casa. E quando o marido ama a esposa, tratando-a como Cristo trata a igreja, amando-a sacrificialmente. Depois ele então falar sobre como ser pai. Então antes eu preciso me preocupar com o meu casamento, para que os meus filhos não olhem para mim e eles não veem autoridade naquilo que eu digo, porque não há coerência, Você quer que eu faça uma coisa que você não faz. E essa é uma pergunta que eu venho fazendo para os casais que me seguem. O seu casamento é inspirador? Seu casamento inspira quem? Quem o seu casamento inspira? Quem tem filha aqui? Filha. Levante a mão assim. Quem tem filha? Bem alto assim. Você teria coragem de perguntar para a filha: filha, você gostaria de ter um marido igual eu sou para tua mãe? Se a filha disser: Deus me livre, pai, vai lá para a nossa clínica de recuperação de casamento. Quando meu filho Douglas foi casar, eu disse: ô Douglas, eu vou chamar um pastor para fazer seu casamento. Porque é legal, vou chamar um amigo para fazer seu casamento. O que você acha? Ele disse assim: eu só caso se o senhor fizer meu casamento, porque o seu casamento me inspira. Aí chegou o casamento da Letícia. Letícia, eu vou entrar com você na igreja e vou chamar um amigo para fazer seu casamento. Ou quem sabe até o seu irmão Douglas faz seu casamento, que ele é pastor também e fala bem para a família. Então Douglas faz seu casamento. Ela disse: não, eu só caso se o senhor fizer o meu casamento, porque o seu casamento eu conheço, o seu casamento me inspira. Seu casamento é inspirador? Quem já chegou para você e disse: tira uma foto comigo vocês dois, porque o casamento de vocês me inspira? Quem da sua família já disse isso? Seu casamento me inspira. Se o teu casamento não inspira, significa que a sua família não é saudável. Porque não dá, gente, não dá para eu dizer assim, não, gente, a minha família está uma bênção, apesar do meu casamento estragado. Não, a minha casa está legal, apesar de o meu casamento estar acabando. Não, minha família não tem como, porque se a família é a célula máter da sociedade, o casamento é a espinha dorsal da família. Quinta característica das famílias saudáveis: elas praticam a hospitalidade. Tem prazer de servir as pessoas que recebem em casa. Olha o que a Bíblia diz sobre hospitalidade. 1 de Pedro 4:9: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação.
chegou ela, chegou ele, recebe, mas murmurando, sem reclamação. A Bíblia diz, Romanos 12, 13: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. E olha que é um mandamento: pratiquem a hospitalidade. Hebreus 12, 13 diz: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando aqui, sem saber, alguns acolheram anjos. Nas culturas bíblicas, a hospitalidade era uma das principais marcas do caráter de um homem benevolente. É só ler Gênesis 18, Gênesis 19. Revelava uma pessoa amiga, desprendida, ordeira, generosa, atributos tidos em alta estima. Agora, por que a família deve praticar a hospitalidade? Se você me pergunta: pastor, o senhor acha que o seu casamento é saudável? Acho. O senhor acha que a sua família é saudável? Acho. Qual é um dos segredos? Minha esposa é hospitaleira. Eu sou hospitaleiro. Deus me deu uma casa grande. Meus filhos casaram, ficou maior ainda. E às vezes quando eu levo todo mundo em casa. Rapaz que dirige para mim, ele chega comigo, ele chega 1h da manhã comigo, eu já falo: ô Ney, dorme aí, meu. Como ele é solteiro, mora com o irmão dele, aí ele dorme lá. Esses dias houve um problema, 15 dias antes de um casamento, o rapazinho traiu a menina, e essa menina é sozinha lá na cidade, trabalha conosco, e aí eu não deixei ela casar, e aí o tio dela falou assim: tá bom, o senhor não quer que ela case com esse rapaz, e ela vai ficar onde? Aí a minha esposa disse: deixa que eu vou adotar ela. Aí adotou também lá. E às vezes em quando lá em casa tem 20. Talvez seja essa uma das razões porque, sem saber, eu recebo anjo lá. Você é hospitaleira? Escute isso, porque eu vou embora daqui a pouco mesmo. Quem não serve, não serve. Quem nada faz para servir bem quem chega, pouco vale para Deus e pouco vale para a família. Repete comigo: tudo o que existe foi criado para servir. Outra vez: tudo o que existe foi criado para servir. Esse púlpito foi criado para quê? Esse microfone foi criado para quê? Esse livro foi criado para quê? A cadeira que você está sentada foi criada para quê? Seu sapato foi criado para quê? Você foi criado para quê? Tudo que Deus nos dá tem um propósito maior: servir. Sabe por que Deus te deu um bom carro? Para você servir. Sabe por que Deus te deu uma boa casa com várias suítes? Para você servir. Sabe por que Deus te dá recursos? Para você servir. Sabe por que Deus te deu inteligência, às vezes acima da média? Para você servir. A única razão que justifica a nossa presença no universo é o nosso serviço. Por isso, quem nada faz servindo, nada vale. Deus não mede a grandeza de um homem pelo número de pessoas que servem este homem. Deus mede a grandeza de um homem pelo número de pessoas que este homem serve. Quantos querem ser grandes aos olhos de Deus aqui? Receba na sua casa então, principalmente sua família, pô. Principalmente sua família. Não, pastor, vai estragar meu sofá. Você vai levar o sofá para o céu, irmão? Tem irmã que nunca usou a churrasqueira, depois que mudou para aquela casa,
Então, para que fez aquele negócio, irmã? Churrasqueira é para queimar legal, irmã. De preferência toda semana, irmã. Piscina tem graça quando a gente deixa a molecada toda pular dentro, irmã. Às vezes em quando a gente pega aquela meninada pobre dos irmãos lá da igreja, pessoal que luta com dificuldade, a gente leva tudo lá para casa e eles viram um pato na piscina, gente. E molha tudo e faz uma festa e tal. Isso é isso mesmo, piscina Deus me deu é para servir mesmo, servir. Nada, brinca, você vai morrer, vai ficar tudo aí, irmão. Se vocês me entendem, digam amém. Um dia eu coloquei um cara no meu carro, gente, que se eu não tivesse essa consciência, não colocava nunca. Eu e o Douglas lá socorrendo um mendigo e tal, o cara não tomava banho, fazia 5 anos. Imagina, assim um mau cheiro que ia para o outro lado da esquina. E aí eu falei, Douglas, esse cara precisa ir para o lugar que ele mora, e eu não tenho outro carro aqui, só o meu, cara. Falei, sabe o negócio, Douglas? Vou colocar esse cara dentro do meu carro, seja o que Deus quiser. Ele falou, vamos pai, vamos, estou abrindo a porta já. Falei, porque não é o seu, mas tudo bem, vamos lá. Coloquei ele dentro do carro e o abençoei, levei ele embora, arrumei roupa para ele, comida e tal. Sabe por quê, gente? É lata. Lava, bate porta, toca um perfume, dá tudo certo. Entendeu? Bata no ombro de 7 pessoas, mas dá um chacoalhão para acordar alguns e diga assim, ó: quem não serve, não serve. Você foi criado para servir. Quem não serve, não serve. Você foi criado para servir. Quem não serve, não serve. Você foi criado para servir. Quantos podem dizer amém? Outro dia eu achei muito legal. Eu fui pregar numa igreja lá no Mato Grosso. Eu fiquei lá, tipo assim, 3 dias. Eu acho que eu tomei café e almocei e jantei na casa de uns 10. Todo mundo queria me oferecer um café, um almoço, uma janta e tal. E que legal. Eu falei, esse tem que ser o espírito da igreja, gente. Esse tem que ser o espírito da família. Hospitalidade. Vamos para a próxima, por favor, vamos para a próxima. Vocês estão cansados aí, sim ou não? Ok, então vamos lá, para a próxima. Elas praticam a integridade. Famílias saudáveis, famílias felizes. A Bíblia diz assim no Provérbios 10:9: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Provérbios 28:9: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Agora eu vou ler para vocês, na versão da Bíblia, a mensagem do Eugênio Peterson. No em português é Peterson, não é? Olha que coisa linda. Eu gosto desse texto na versão da Bíblia, a mensagem. Olha só, Salmo 15 diz assim, ó: ó Eterno, ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? Olha que coisa linda. Ó Eterno, quem é convidado para entrar em tua casa? O que fazer para entrar nesta lista, para participar desse jantar? Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nesta lista? Aí vem a resposta: ande direito, faça o que é certo, fale a verdade, não machuque seu amigo, não acuse o próximo, menospreze o desprezível, mantenha a sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo, viva de maneira honesta,
Jamais aceite propina. Você nunca ficará fora da lista dos convidados de Deus para jantar na sua casa, se viver assim. Que coisa linda. Problema do Brasil antes de ser político. Problema do Brasil antes de ser econômico. Problema do Brasil antes de ser social. Problema do Brasil é uma crise moral. Eu já fui 3 vezes no Japão. O Japão é tido como um dos países mais éticos no mundo. Eu estive em Genebra. Eu estive no Canadá. Quando você vai conhecendo esses países, você vai vendo o quanto nós precisamos melhorar. Preste atenção. Eu atravessei uma rua fora da faixa no Japão. Eu levei uma bronca da japonesa. O irmão usou o orelhão no Japão, usou o orelhão e esqueceu a carteira com o dinheiro dele lá no orelhão. Lembrou depois que ele estava longe, e isso foi de manhã. Ele voltou depois do almoço no orelhão, a carteira dele estava lá. Parece o Brasil. Eu fui no estacionamento, deixar o carro com o irmão, pegamos o trem, fomos conhecer Tóquio. Na volta, não tinha ninguém para receber, e eu perguntei para o irmão: como é que o senhor vai pagar o estacionamento? Tem esse envelope aqui no vidro, que eles deixaram, eu vou colocar o dinheiro no envelope, coloco naquela caixinha e vamos embora. Eu disse: meu Deus, no Brasil não ficava caixinha. Aí eu estou passando num lugar onde tinha plantações de verduras, e aí tinha uma barraquinha sem ninguém. Irmão, mas essa barraquinha cheia de verdura, com os preços ali, não tem ninguém. Ele falou: então, a gente desce, pega o que precisa, paga, colocando dinheiro naquela caixinha, e vai embora. Sabe, amados, se não houver um avivamento no Brasil que resgate alguns valores essenciais, não adianta trocar de governo, porque o governo apenas representa a matéria-prima, que é o povo. O problema não era o Collor, o problema não era o Fernando Henrique, o problema não era a Dilma e o Lula, o problema não é o Temer, o problema é que o povo colocou lá um representante. Para mudar lá, tem que mudar aqui. E se você entra no Museu de Gandhi, na Índia, você vai encontrar no Museu de Gandhi uma frase que Gandhi sempre dizia: seja a mudança que você quer ver no mundo. Presta atenção, seja a mudança que você quer ver no mundo. Pastor, assaltaram a Petrobras. Pastor, e a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES. Pastor. Tá, ok. Só que a gente se esquece que comprar uma bolsa pirata é corrupção. Que comprar um CD pirata é corrupção.
que estacionar o carro na vaga do idoso, não sendo idoso, é corrupção. Estacionar o carro na vaga do deficiente é corrupção. Furar a fila é corrupção. De levar um atestado médico na empresa sem estar doente, para não perder, é corrupção. Colar um trabalho no Google, vai lá, cola um trabalho, coloca o nome, é corrupção. Preste atenção, é corrupção. Um dia o irmão chegou para mim e disse: pastor, se o senhor colocar esse aparelhinho aqui na sua casa, o senhor vai captar os 600 canais da DirecTV, da televisão a cabo, de graça. Eu disse: irmão, isso é corrupção, irmão. O senhor está querendo conhecer Curitiba e o Sérgio Moro. Isso é corrupção, pô. Ei, baixar programas no computador sem pagar a licença é corrupção. Usar fotografias nas redes sociais sem pagar os direitos é corrupção. Percebe? Outro dia, um irmão chegou num restaurante, estava escrito assim: ó, até 6 anos não paga. Ele disse: ganhei um almoço. O filho estava com ele, e quando chegou na porta: quantos anos tem o menino, senhor? 6. O menino puxou assim a calça do papai: fiz 8 a semana passada. Aí nasce um corrupto. Preste atenção. A polícia entrou em greve no Espírito Santo, e eu fui lá nesse período com muito medo. Como a polícia não estava presente, a sociedade se revelou. Gente que se dizia do bem participou do roubo, saquearam as lojas, saquearam as joalherias, saquearam as lojas que vendiam eletrodomésticos, geladeira, para vergonha da igreja. Filmaram um pastor levando da loja um freezer novo. É mais do que uma crise política, é mais do que uma crise social, é mais do que uma crise econômica, é uma crise moral, gente. Eu tenho um discípulo íntegro, pastor. Pensa num cara íntegro. A palavra dele vale mais do que a assinatura dele. É o que está aqui, ó, no Salmo. Mantenha a sua palavra mesmo quando tiver prejuízo. Integridade. Ele estava manobrando a Hilux dele, no estacionamento, pá, no carro. Ele desceu, tinha ninguém vendo. Ele olhou o carro, a lateral amassou, legal. Pegou um papel: meu nome é Elias, bati no seu carro, vou pagar o conserto, liga para mim. No outro dia o cara ligou, fez orçamento em vários lugares, valor do prejuízo R$3.800. Quanto vale a sua integridade? Quanto
quanto vale o teu caráter? Quanto vale a tua moral? Ele disse: Josué, esse testemunho correu a cidade inteira. Lá no Rio de Janeiro, as pessoas perguntando: ainda tem gente assim? Ainda existe pessoas assim? Viajei com um pastor para Israel. Eu promovi essa caravana. E é interessante que nós estávamos subindo para Masada, e ele não tinha dólar trocado para comprar água. Aí eu peguei $2 e disse: queridão, compra água aí, ó, tá aqui, ó. Fomos embora. 5 dias depois, quando saímos do hotel, indo para o aeroporto para voltar para o Brasil, ele me chamou do lado, pegou $2 e disse: pastor Josué, aqui os $2, pastor Múcio, aqui os $2. Eu disse: que isso, querido? Para com isso. Ele falou: Josué, só para nós aqui, a questão aqui não são os $2, a questão aqui é o princípio. Quem pegou deve devolver. Isso é integridade. Isso é integridade, gente. Reputação é o que as pessoas pensam que sou aqui, ó, no púlpito. Vocês me vêm falando de marido, pô, esse cara é o marido. Me vêm falando de pai, pô, esse cara é o pai. Me vêm falando de liderança, pô, esse cara é o líder. Pô, isso é reputação. Agora, caráter é o que eu sou quando ninguém está me vendo. Arnaldo Jabor diz o seguinte: reputação é o que os homens dizem a respeito do Zé que morreu diante do túmulo dele. Isso é reputação. O que se diz sobre o Zé que morreu diante do túmulo dele. Agora, caráter é o que os anjos dizem sobre o Zé na presença de Deus. Há um grande filósofo que disse: se você não pode contar, não faça. Se você não pode contar como foi feito, não faça. Preste atenção. As famílias mais saudáveis que eu conheço, ou que eu conheci nesses 26 anos de observação, não abrem mão deste valor chamado integridade. Quantos podem dizer amém? Bata no ombro de pelo menos 7 pessoas e diga: vamos ser a mudança que nós queremos ver no Brasil. Vamos ser a mudança que nós queremos ver no Brasil. Vamos ser a mudança que nós queremos ver no Brasil. Vamos ser a mudança que nós queremos ver no Brasil. Quantos querem uma família saudável aqui? Diga amém. Amém. Quantos querem uma família feliz? Diga amém. Amém. Última característica: elas praticam o princípio do perdão. Eu atendo casais, literalmente falando, todos os dias. Eu estou há 8 anos na televisão. A cada semana o meu Facebook alcança 2, 3 milhões de pessoas. Então eu acabo ficando conhecido. Às vezes eu chego no aeroporto cansado, alguém senta do meu lado e conta o seu problema. Eu vou no cabeleireiro, o cabeleireiro sabe que eu trabalho com família, conta o seu problema. Eu estava aqui no hotel em Brasília, em Catalão, essa semana. Aí um casal disse: pastor, nós estamos no mesmo hotel que o senhor pode nos atender? Eu disse: eu vou tomar café 9 horas, se vocês estiverem lá, eu vou dar um atendimento para vocês. E assim é a minha vida, e com muita alegria, porque eu amo o que faço. Agora, olhem para cá. Se você me pergunta: pastor Josué, desses casais
todos e famílias que o Senhor já atendeu em 26 anos, qual é a maior dificuldade? Eu diria, compreender e praticar o princípio do perdão. Presta atenção nisso. Compreender e praticar o princípio do perdão. Por que Jesus colocou esse assunto na oração do Pai Nosso? Se você ora toda semana, é um assunto que você tem que pensar sobre ele. Até porque, gente, olha, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, não é até 7, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. 490 vezes por dia com efeito cumulativo. Agora olhe para cá. Você precisa entender que o perdão deve ser liberado mesmo que do outro lado não houve arrependimento. Você precisa entender que perdoar não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência a um mandamento independente do que você está sentindo, até porque ninguém sente de perdoar. Quando os bandidos entraram na minha casa, colocaram uma arma na cabeça dos meus filhos, depois de 2 dias voltaram, colocaram uma arma na minha cabeça, me chutaram, tentaram estuprar a minha esposa. Você acha que 10 dias, 5 dias depois, eu disse: Senhor, eu estou com a vontade de dar um abraço naqueles caras? Ei, preste atenção. Você tem que entender que perdoar não significa rasgar a conta, porque ninguém tem poder para rasgar esta conta, esse cheque moral. Perdoar significa transferir a conta para as mãos do único justo que pode julgar, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. Para você, a palavra diz: vence o mal com golpes de bondade. Agora o pai do filho pródigo nos ensina uma lição magnífica, que todos precisam aprender. Quando eu falo com o marido traído, eu falo para ele sobre isso. Quando eu falo com uma esposa que foi traída e quer reconstruir perdoando, eu falo para ela sobre isso. Qual é o grande problema? A Bíblia diz que o pai do filho pródigo, ao vê-lo voltando, ele não fica indiferente, olhando para o maltrapilho, retornando para casa. A Bíblia diz que ele vai ao encontro daquele que vem para pedir perdão. Ou seja, se é verdade que você quer perdoar, seja um facilitador do perdão. Se é verdade que você quer perdoar sua mãe, seu pai, sua sogra, seu sogro, sua nora, seu genro, seu filho, sua filha, seu ex-noivo, então, noiva, você tem que, à semelhança do pai do filho pródigo, ser um facilitador do perdão. Não complica, irmão. Não complica, irmão. Não, ele é que tem que vir aqui, ajoelhar nos meus pés. Que isso? Pai do filho pródigo vai ao encontro. Se é para liberar perdão, eu vou facilitar esse negócio. Mais do que isso, quando ele perdoa,
ele devolve, ou seja, ele calça o filho, lhe devolvendo a posição que ele tinha. Ou seja, ele queria ser tratado pelo menos como um dos trabalhadores. O pai disse: não, eu vou te calçar, e ao te calçar, estou lhe devolvendo a posição que você sempre teve aqui em casa. Por isso, quando a mulher perdoa o marido, mas não o calça, devolvendo-lhe a posição de marido, líder, cabeça, sacerdote, na verdade esse perdão não aconteceu. Quando o marido perdoa, mas não calça a esposa, devolvendo-lhe a condição de esposa digna de estar ao seu lado, com honra, não houve perdão. Se perdoar é jogar o lixo emocional fora, significa dizer que depois que eu jogo esse lixo fora, eu não vou daí 2, 3 dias lá no lixão, dá aqui o meu lixo. Por isso que perdoar, quem perdoa não levanta mais essa questão, nem diante de Deus, do outro, de si mesmo. Se você ainda continua contando essa história de mágoa, significa que você ainda não perdoou. Perdoar não significa esquecer, mas perdoar é não sentir mais dor ao lembrar. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente, para construir um futuro maravilhoso em Deus. Agora, por que nas famílias saudáveis eles praticam o princípio do perdão? Porque se a gente tirar o perdão da família, o que se constrói dentro de casa é o inferno. Preste atenção nisso. O perdão, gente, não é só a senha para entrar no céu. O perdão é a chave para se ter uma família saudável. Porque o perdão sustenta o diálogo. O diálogo sustenta a unidade. E a unidade sustenta a família. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Quero fazer uma oração aqui. Quem nesta noite, ao ouvir esta palavra, foi ticando ali, ó. Não estou fazendo culto doméstico. Meu casamento não tem sido inspirador. Preciso ser mais hospitaleiro. Precisamos praticar mais o princípio do perdão. Você que uma dessas áreas te pegou e te levou a refletir, e você está pensando seriamente em melhorar, levante a mão, por favor. Agora, quantos de vocês querem pegar a família, vir aqui na frente para dizer diante de Deus: a partir de hoje, algumas coisas vão mudar lá em casa? Sai do seu lugar, vem aqui, se você quer orar comigo. A partir de hoje, algumas coisas vão mudar lá em casa. Eu gostei do que o John Maxwell disse em uma das suas palestras. Ele disse assim: mais importante do que a decisão que você toma é como você vai gerenciar a decisão tomada. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Então vem, por favor, vamos orar juntos. Estou te
esperando você que está em dúvida ainda, mas de repente você quer vir. Esse é um momento muito importante para a família. Esse é um momento muito importante para o casal. Esse é um momento muito importante para os pais. Esse é um momento muito importante para os filhos. Coloque a mão no ombro de uma pessoa próxima de você. Você pode fazer isso? Você se aproxima de alguém aí, coloque a mão no ombro aí. Você vai dizer para essa pessoa que está do seu lado: você vai vencer. Porque você não está só. Quando você coloca a mão no ombro de alguém, você está mandando a seguinte mensagem: você não está só. Nós somos um exército. Nós somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Vamos ser a mudança que nós queremos ver lá em casa. Vamos ser a mudança que a gente quer ver na nossa vizinhança, no nosso bairro. Vamos ser a mudança que nós queremos ver na nossa nação. E que essa mudança comece a partir da minha casa, da sua casa, dos nossos lares. E eu quero ser profeta aqui nesta noite. Um grande avivamento pode começar a partir desta reunião. Deus quer começar a partir de você, a partir da sua casa, a partir do seu casamento, a partir da sua família, para influenciar uma multidão depois. Feche os teus olhos e comece a orar. Ore com esta pessoa ao lado, ore por esta pessoa ao lado, ore pedindo que o Senhor venha trazer mudança, transformação, libertação, cura, alteração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus da família, Deus do casamento, Deus de aliança, Deus de pacto, Deus que conhece o que nós não conhecemos, Deus que sabe o que nós não sabemos, Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos, mais do que nós pedimos ou pensamos, Deus que nos ama incondicionalmente, Deus de misericórdia, Deus de toda graça. Só o Senhor sabe como algumas pessoas aqui chegaram nessa noite, só o Senhor sabe como alguns casais chegaram aqui nesta noite, só o Senhor sabe como algumas famílias chegaram aqui nesta noite, mas nós aqui estamos porque acreditamos que este é o melhor lugar nesta noite para se estar, nesta hora, quando o Senhor ministra o nosso coração, quando o Senhor fala ao nosso coração, quando o Senhor ministra sobre nossa casa, nosso casamento, nossa família, Pai. Muda a maneira de pensar, muda o comportamento, muda a maneira de agir, dá que nós pratiquemos aquilo que foi exposto nesta noite, que o Senhor ocupe o centro nas nossas casas, que a gente valorize mais esse tempo devocional em família, Senhor, que a gente pratique a hospitalidade, que a gente, ó Deus, pratique o princípio do perdão, que não falte em casa honra e gratidão. Dá que a nossa casa seja uma extensão do céu aqui na terra. Nós repreendemos todo espírito contrário e nós colocamos por terra todas as fortalezas levantadas pelo inimigo dentro de famílias e declaramos que estas famílias pertencem ao Senhor. Que haja mudança, Senhor, transformação, e que dentro dos nossos lares o Teu nome seja glorificado. Que a nossa casa seja uma central terapêutica do amor, que a nossa casa seja uma capela de adoração, que a nossa casa seja um lugar da manifestação do Teu poder, da Tua glória, do Teu amor, que a nossa casa seja lugar de cura, de mudanças, que a nossa casa seja um lugar onde o Senhor se revela a nós, em nome de Jesus. Amém. Eu sou
passando a palavra ao pastor, mas antes, eu gostaria que você desse pelo menos 200 abraços. Você vai dizer assim: um novo tempo de Deus começa na sua casa, na sua família. Profetiza isso lá atrás. Um novo tempo de Deus começa na sua família. Profetiza, declara mesmo. Um novo tempo de Deus começa. Obrigado, pastor Sal. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.